como a gente sabe, tem muito de tipo de. E muito disso surgindo atualmente, desde filmes, séries e desenhos mesmo. E o da vez agora, como a gente já falou, é o da Velma, como a gente já falou do live action de A Pequena Sereia, que aconteceu quase a mesma coisa. Só que aqui tem um plus a mais, porque além da protagonista ser negra nessa nova versão, que é, como eu disse, uma nova versão, não vai mudar nada no enredo da série original feita para crianças, uma outra coisa feita para crianças. E a gente entra no outro ponto que a gente devia falar mesmo sobre isso, porque muitos projetos que estão surgindo atualmente que com esse tipo de representatividade não estão tipo ligados à vida adulta, muitos deles estão ligados à infância, ou seja, desenhos para criança. Só que dessa vez não é para criança esse desenho é feito especialmente para adultos, com uma Velma negra, um salsicha negro e com uma Daphne meio asiática, entendeu? Tipo, eu vou dar minha opinião aqui sincera. Representatividade tem limite. Tem limite. E tudo que é bom tem limite. Então, tipo, eu acho meio errado forçar esse tipo de representação agora. Vai ser um novo Scooby-Doo, um novo universo, não vai ser o mesmo de Scooby-Doo. E muita gente está falando também sobre a Velma ser LGBT. Primeiro que no início de tudo era para ela ser LGBT, os próprios criadores do desenho falando sobre isso, que só não colocaram ela desde lá dos anos 60, porque como eu disse, a mesma coisa da representatividade negra. Se falava sobre isso, mas não tinha isso, entendeu? Tipo, não era tão legal quanto é hoje, não era tão aceitável. Tanto que pessoas morriam. Vocês têm noção do que eu tô falando? Pessoas morriam por conta disso, de não ter representatividade. Porque, porque eu fico pensando assim mesmo. Eu tive várias representatividades na minha infância. Claro que não foi muitas, mas teve algumas que foram tipo queerbaits pra mim, assim, tipo o Pica-Pau e o Pernalonga vestido de mulher e essas coisas. Personagens como o Marco de Star vs da Força do Mal, vestindo vestidos e entre outras coisas. E tipo assim, tipo, eu acho assim legal ter essa representatividade, mas não forçada. Como tipo, deve-se ter isso, mas também não deve-se ter isso. É muito claro que agora a gente está vivendo uma época onde tudo para pessoas do outro lado que eu posso falar, tipo pessoas que antigamente propagavam sua homofobia clara e visionária, que geralmente são homens brancos. Isso é muito grave quando não é representativo, entendeu? Tipo, é claro que a gente precisa de representatividade, mas até que ponto se procede e até que ponto tem que voltar. Então, continuando, aí as pessoas de bem, geralmente, que não são só homens, também não vou atacar todo só homem. Toda mulher também, não toda mulher, mas a maioria das mulheres também, alguns homens que antigamente propagavam, claro que eu não tô falando de todos, mas propagavam segregação racial, homofobia, tipo, de não poder ter aquilo, entendeu? Tipo, por isso que a gente não teve esse tipo de representatividade antes. E quando teve, era só de pessoas como personagens como o Prince of Bel-Air, o que aqui no Brasil ficou o um maluco no pedaço, que geralmente os negros lá são representados como graças da cena, entendeu? Tipo palhaços, e não como eles deveriam ser realmente representados como pessoas normais comuns. Claro que tem alguns episódios que sim, que não, mas a gente vê em várias comédias. Às vezes tem uma fralda.
Então, era isso, sabe? Aí eles antigamente ficavam mais à vontade para propagar esse tipo de preconceito, como hoje não podem mais, por conta de várias leis que temos no Brasil e no mundo. Mas enfim, mas é claro que nem tudo é racismo. Muitas dessas coisas que estão falando hoje em dia são opiniões. E opiniões devem ser respeitadas. Aqui nesse canal a gente respeita muito e preza muito pela liberdade. Tanto que, como a gente fala bem de algumas coisas, a gente fala também mal. Por exemplo, a gente falou bem da representatividade de A Pequena Sereia Nova, da Ariel Negra. Mas também a gente falou sobre a Mulan, que ficou muito chinesa na versão do ano passado, se eu não me engano, do ano passado, do live action dela. Então, ao mesmo tempo que a gente fala bem, a gente fala mal de algumas obras também. A gente não é polarizado aqui nem dos dois lados. Só é a favor da representatividade e representação boa. Então, sabe, é isso, no mais é isso. É mais um mimimi do pessoal. E sim, tipo, tipo, antigamente a Velma não era negra, antigamente a Velma não era LGBT. Mas também se a gente pegar antigamente o Salsicha fumava muita maconha, até mais do que hoje. E até hoje ainda ninguém assumiu isso, que ele era maconheiro, tipo, sabe? E tem cenas claras em todos os scooby que falam sobre isso. Mas a gente tem que olhar por esse lado também, tipo, de não descaracterizar o personagem. Por exemplo, se o mesmo personagem da Velma dessa animação adulta for igual à da animação infantil, tá tudo certo pra mim. Não importa, porque a gente tá vindo pela história, não pelo personagem. Por exemplo, tem vários filmes do Scooby-Doo em que a Velma tecnicamente está estragada, todos os personagens estão estragados como eu posso dizer, devaneios e personalidades que não são a deles. E eu não vejo ninguém falando sobre isso. Por exemplo, o próprio filme do Scooby-Doo, o, a Velma muitas vezes representada com somente um decote, sabe? Um decote provocante. Isso eu não vejo ninguém falando que mudou a Velma do desenho, que era toda coberta. Não, ninguém fala sobre isso. Mas a Velma negra todo mundo fala. Eu não vejo ninguém falando sobre o Fred sendo interpretado pelo ator moreno no live action. Mas a Velma negra e o Salsicha também não podem. Oh meu Deus, esse povo só quer lacrar mesmo. Eles falam de lacração, mas eles mesmos querem lacrar. Mas não vão conseguir, porque o que já tá feito, o meio caminho andado, claro que ainda falta muito para ter essa representatividade certa. E que eu não apoio muito esse tipo de representatividade de pegar algo que já existe e mudar o que já existe, o que já é existente. É claro que se for uma obra tipo Monster High e Scooby-Doo, que se passa em outro universo e tem 12 universos, ambos claros, que tem o original e tem o mudado, eu prefiro ficar com essa teoria dos dois. Tipo, porque não estraga a minha experiência e não estraga a experiência dos demais que querem representatividade. Então, no mais, foi essa a minha opinião. Deixe sua opinião aí nos comentários, claro, com muito respeito. E respeite a opinião dos coleguinhas. E se inscreva no canal, deixe um like e até a próxima.